você fizer uma consulta lá no Google sobre como tornar-se uma pessoa melhor, eu fui fazer essa pesquisa, coloquei essa frase, ele me deu aproximadamente 87 milhões e 200 mil pesquisas, resultado da pesquisa. É muita coisa. Ou seja, tornar-se uma pessoa melhor é algo que realmente está preocupando as pessoas. Deus criou o homem, e o homem fez escolhas erradas. E por causa dessas escolhas, as consequências para a humanidade estão sendo terríveis. Agora, como cristãos, nós ensinamos que o homem precisa voltar para Deus, para que ele possa se tornar uma pessoa melhor, para que Deus ajude-o a viver as consequências dos erros, das escolhas erradas que fez, e também de outras pessoas, que muitas vezes nós sofremos as consequências de erro de outras pessoas, mas também nos ajudar a fazer escolhas certas, para que o mundo possa se tornar melhor, para que a nossa vida seja melhor. Foi pensando nisso que eu quero convidar você a participar aqui durante 9 domingos. Eu vou trazer uma série de 9 mensagens com o título Tornando-se um Ser Humano Melhor. E eu vou basear essa mensagem na Bíblia. Gálatas 5, 22, 23, nós temos uma versão da Almeida atualizada e revisada que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é, vamos juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada domingo nós vamos estudar uma dessas características. Eu não sei se você consegue rapidamente fazer uma análise. Quais destas características faltam em sua vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, eu traduziria essa palavra por resiliência. A outra é benignidade, faz bem. Bondade, atos de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que falta em sua vida? Qual é o gomo, vamos dizer assim, que está faltando em você? Hoje eu quero focar então o primeiro gomo, vamos dizer assim, laranja, vou explicar por que estou usando isto, porque fala de fruto. O primeiro gomo chama-se amor. Então eu tenho o título geral, tornando-se um ser humano melhor, e cada domingo vamos ter um subtítulo. O subtítulo de hoje é transformado pelo amor. Se você quer ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, você tem que deixar que o amor transforme a sua vida. Mas antes de iniciar, eu quero contextualizar o texto de Gálatas, que Gálatas 5, 22, 23 vai ser a base, é dali que estou partindo. Por que Paulo fez essa colocação? Por que ele escreveu dessa maneira? O apóstolo Paulo, ele escreveu para os cristãos que moravam numa região uma região da Galácia. A gente não sabe exatamente, o estudioso não sabe localizar umas 2 ou 3 possibilidades. E Paulo pregava para não-judeus, chamados gentios. Mas onde ele ia, depois que ele passava, havia um grupo chamado de judaizantes. Eram cristãos judeus. Esses cristãos judeus diziam o seguinte: para que um gentio não judeu se torne cristão, ele precisa submeter-se às leis dos judeus e os rituais dos judeus. Mas essa decisão já tinha sido resolvida anos atrás, lá no concílio na Jerusalém, com Paulo e outros, Pedro, que não havia necessidade disso, mas ele dizia assim, sim, cada gentio tem que se circuncidar-se, tem que cumprir todos os rituais que os judeus fazem para se tornar cristão. E Paulo disse, não é isso. E eles diziam o seguinte, olha, Paulo realmente não é apóstolo.
apóstolos são aqueles primeiros. E Paulo, então, escreve aos Gálatas, argumentando e defendendo, fazendo apologia ao seu apostolado, dizendo, não, eu sou sim apóstolo de Jesus Cristo. Eu recebi diretamente de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, olha, não é a lei que vale. O mais importante dentro da fé cristã, a fé é em Jesus Cristo. E a prática, a fé em Jesus Cristo, e crer que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e o poder do Espírito Santo é que é a essência, não a prática de rituais legalistas. Ele diz, essas práticas não transformaram a vida de vocês. Essas práticas foi uma religião vazia. Ele diz, sabe o que acontece? Vocês são guiados pelas obras da carne. Gálatas 5:13, 14, 15 diz assim, olha o que ele diz, vocês, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, ou seja, vocês não têm que ficar nesse rituais religioso prendendo vocês, não, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Ele está dizendo, olha, se vocês aceitaram Jesus Cristo, a vida de vocês foi transformada. Não é o praticar a lei, não é a obediência aos rituais de uma religião, mas sim a vida transformada. A melhora dos relacionamentos com o próximo é que vai mostrar que você realmente teve uma transformação de vida. E Paulo então continua, eu vou ler, não coloquei no telão, a continuação que ele fala dos versículos 16 e 26, ele diz assim, por isso, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Ele diz então, descreve as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí ele faz agora o contraponto. Falou das obras da carne, agora ele fala o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele diz, olha, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Eu quero começar chamando a atenção do que ele fala de obras da carne. Lá os versículos 19, 20, 21, ele descreve quais são os frutos da carne. Ou fruto não, obras da carne, percebe, está no plural, fruto é no singular, obras, ele diz, a obra que o homem produz é da carne, o homem produz isso aqui, e se a gente fosse fazer uma classificação aqui, nós vamos ver que são pecados contra o próprio corpo, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, percebe, o desejo da carne produz esses pecados, mas também pecados contra Deus, ele diz idolatria e feitiçaria, e pecado contra o próximo também, ele diz ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Mas eu coloco também alguns pecados contra a saúde, muitos outros, mas especialmente embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele conclui com essas palavras. Aí eu quero chamar a sua atenção.
Se você tem essas práticas na sua vida, olha o que ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se você pratica essas coisas, a Bíblia está dizendo, você não herdará o reino de Deus. Mas eu já sou batizado. Isso é legalismo. Batismo não salva. Ah, mas eu sou membro da igreja. Ser membro de igreja não salva. Ah, mas eu venho aos cultos. Culto não salva. Ah, eu dou dízimo. Dízimo não salva. É uma vida transformada, regenerada por Jesus Cristo é que salva. Mas interessante aí, ele diz, olha, a melhor coisa, a opção melhor, ele diz, é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Aí ele fala do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, ele diz, é o fruto do Espírito. É no singular. E é interessante o que ele fala o seguinte, as exigências da antiga lei, agora que você aceitou Jesus Cristo, foram tiradas dos seus ombros, você não precisa cumpri-las mais. Agora sobre nós foi imposto o requisito da nova lei, ou seja, o Espírito Santo guiando a nossa vida. Não é mais a lei, ou não são mais as leis dos homens, aquelas leis, aqueles rituais que guia a nossa vida, mas o Espírito Santo que está em nosso coração vai gravar as leis de Deus no nosso coração. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz o seguinte, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Interessante, ele diz que o Espírito Santo entrou na nossa vida e transformou, tornou um ser humano melhor. O dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, que você se rendeu, olha Deus, eu não dou mais conta da minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude. Diz que o Espírito Santo entra na sua vida através de Jesus Cristo, e Deus então transforma a sua vida, tornando você uma pessoa que Ele planejou que fosse, mas sem pecado, sem as consequências do pecado. Uma linguagem figurada então que a Bíblia usa, então ela fala de fruto, percebe, do singular, fruto do Espírito. É como uma laranja com os seus gomos. Vamos aqui essa ilustração. A laranja com seus gomos, olha só, a tradução, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, coloca 9, e exatamente isso aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É como uma laranja com os gomos, e percebe, um gomo sozinho não é uma laranja. O que isso quer dizer com essa ilustração? Que não basta você ter uma característica dessa, você precisa, para ser o que Deus quer, você precisa exercer essas 9 características. Aí a pergunta que eu volto, o que falta em sua vida? Você tem uma laranja e abriu, está faltando gomo, isso não existe. Então você tem que deixar o Espírito Santo desenvolver isso na sua vida. E é interessante que a primeira característica que ele fala é o quê? Amor. Amor é a base. O Espírito Santo que produz esse amor. É o solo onde as demais características serão, ou virtudes espirituais, serão cultivadas em sua vida. E essa palavra amor aqui é ágape, o amor divino de Deus que transforma a nossa vida. O escritor inglês C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele escreveu vários livros, é um autor cristão. Um dos livros dele é Os Quatro Amores. Eu recomendo a leitura desse livro dele. Ele fala que existe o amor-afeição, diz que é a forma mais básica de amar. Ele fala do amor-amizade, que ele considera a mais rica. Ele considera eros, o amor-paixão. E ele considera a caridade o maior e menos egoísta desse amor. Mas eu quero
trazer nesta mensagem, fiz essa grande introdução, porque nós vamos entrar agora em cada detalhe, cada dessas características. Vamos falar sobre amor. Eu quero falar sobre o fundamento desse amor que a Bíblia menciona. Por isso eu dei como subtítulo, Transformados pelo Amor. E eu quero então usar o texto de 1 João capítulo 4, versículo 7 e 21, não vou ler o texto, mas vou fazer recorte desse texto da mensagem, porque ele descreve o amor, assim como 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3 é aquele poema do amor. 1 João 4, 7 e 21 fala desse amor também. E a primeira coisa que ele chama a atenção, e eu quero chamar a atenção, você tem um esboço dessa mensagem no boletim, tá? Você recebeu um boletim quando adentrou o templo, tem um esboço bem desenvolvido desta mensagem, tem umas lacunas se você quiser preencher. A primeira coisa que está aí, tem uma lacuna a preencher, Deus é o quê? Amor. Percebe, a Bíblia não diz que Deus é um Deus amoroso, não dá o amor como adjetivo, mas coloca o amor como um substantivo. E 1 João 4, 8, eu vou basear em 1 João 4, diz o seguinte, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, tudo que Ele faz, tudo que Ele se relaciona com amor. Deus ama o mundo que Ele criou. Deus ama essa natureza que está pegando fogo. Deus ama os animais que estão sofrendo com o fogo. Deus ama você, Deus ama cada ser humano. Deus ama você, não importa, eu sou pecador, eu fiz muitas coisas erradas, mas deixa-me dizer, você fez coisa errada, mas Deus ama você. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados. João 3,16 fala sobre isso. Ele ama você independente de você amá-lo, independente de você ser pecador ou não, Ele ama você. Mas tem uma segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. O amor de Deus é padrão para a nossa vida, anote aí, padrão. Você tem que copiar, você tem que colocá-lo como alvo, a sua meta é exatamente isso. 1 João 4, 7 diz o seguinte, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, o amor procede de quem? Porque Deus é amor. Se você tem amor é porque veio de Deus. E nós temos que copiar, nós temos que tê-lo como meta para a nossa vida, como modelo para a nossa vida. Filipenses 2,13, 2,5 diz isso, leiam por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude nossa deve ser igual a de quem? A meta para a nossa vida, o cristão tem como meta ser igual a Cristo. Você não tem que copiar um herói da fé. Você não tem que copiar ser igual o pastor, ou ser igual a fulano, ser igual a ciclano. Não, você tem que ser igual a Cristo, porque os seres humanos falham. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador na nossa fé. Ele que é o nosso modelo, nós temos que copiar esse amor, nós temos que ter esse amor de Deus como padrão para a nossa vida. Mas anote aí a terceira mensagem que eu deixo, o amor no homem é aperfeiçoado na regeneração. A palavra regeneração, quero explicar. Regeneração. 1 João 4, 7 e 8 diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Já falamos sobre isso. Aí ele diz, aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebe? Ele está dizendo que aquele que é nascido,
Aquela pessoa que teve uma transformação de vida, que nasceu de novo, como Jesus disse, aquele que foi regenerado, o novo nascimento, e a minha vida era assim, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, Ele mudou a minha vida, o Espírito Santo entrou na minha vida e mudou a minha vida, transformou, regenerou, nasceu de novo. E esse novo nascimento aperfeiçoa a nossa vida. Eu era assim antes de ter um encontro com Jesus. Tive encontro com Jesus e a minha vida se transformou, fui regenerado, agora a minha vida é assim. Percebe? Essa vida regenerada vai aperfeiçoando, você vai se tornando um ser humano melhor. Você vai nascendo, você nasce de novo e você vai se santificando, você vai crescendo espiritualmente. 1 João 4, versículo 12, e vou ler o 17, diz o seguinte: ninguém jamais viu. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor está aperfeiçoado em nós, o amor aperfeiçoado em nós. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos... Olha só, o amor está aperfeiçoado em nós, e depois diz, o amor está aperfeiçoado entre nós. Nós nos tornamos seres humanos melhores, nós temos uma comunidade melhor, nós crescemos espiritualmente. Agora ele diz que isso é uma ação do Espírito Santo. Você não vai conseguir colocar esse amor em prática se não for Deus na sua vida. Você não vai conseguir amar como Deus ama, se não for o Espírito Santo na sua vida. 1 João 4, versículo 13, diz o seguinte: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Sozinho você não consegue. Amar aquela pessoa chata, que gruda no teu pé, só mesmo com a ajuda de Deus. E é exatamente isto, exatamente isso. É com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos. Lá em João, agora o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Novo nascimento, regeneração. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Percebe? Você tem uma vida regenerada. A sua vida é transformada. E você consegue amar as pessoas. Esse amor vai alcançar todas as suas relações. Esse amor vai mudar a sociedade, o mundo que você vive, as pessoas que entram em contato com você, porque está em você isso. Muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros, mas está em nós. Então esse amor no homem é aperfeiçoado quando entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo entra e ele vai desenvolvendo esse amor em nós e entre nós. Mas interessante, anote aí um quarto item. O alcance desse amor. Vamos ver o alcance desse amor. Vamos para 1 João. Agora o versículo 20 e 21. Diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Percebe? A Bíblia está dizendo que você está dizendo uma mentira. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, opa, tem mentira aí. E ele continua, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Percebe? Esse amor tem um alcance muito grande. Começa em você amar a você mesmo, o amor próprio. Você precisa se amar. A Bíblia não condena a pessoa a se amar. Não aquele narcisista que fica no espelho e diz, como eu sou lindo, como eu me amo. Tem alguns que fazem isso, não é? Alguns até precisam para ajudar um pouquinho, né? Mas cuidado com o exagero. Mas é interessante, a Bíblia fala que se você se amar demais vai acabar no egoísmo. A egoísmo já é pecado. Você se preocupa tanto com você, se ama tanto, se tornou um egoísta. Mas esse amor alcança também o próximo.
Jesus disse, lá em Mateus 22, no grande mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Mas percebe, ele continua nesse grande mandamento, ele começa assim, Mateus 22, 37, 38. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Diz, esse é o primeiro maior mandamento. Primeiro, amar a Deus. Amar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que amar a Deus. Aí eu pergunto, você ama realmente a Deus? Eu vim aqui na igreja para desencargo de consciência, eu vim aqui a Deus para ver se Deus me ajuda. Isso é amor? Você vem aqui por causa de que você ama a Deus, diz, Deus, o Senhor merece o meu amor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Deus, o Senhor merece que eu preste o culto ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. É inversão. Muitos vêm aqui, vêm num culto para pedir a ajuda de Deus. Você tem que dizer, Deus, eu venho aqui porque o Senhor já tem cuidado de mim. Eu amo o Senhor. O Senhor merece minha adoração. E Deus vai continuar cuidando de você. Percebe como esse amor pega você, esse amor pega Deus, mas esse amor alcança os semelhantes também. 1 João 4,11 diz o seguinte, amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Eu me amo a Deus, mas amar ao próximo? Vamos lá para Mateus 22, 39, o grande mandamento, o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Esse amor é expandido lá, amor ao próximo, em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz o seguinte, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retime. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, ele diz, nada me valerá. Diz, você pode fazer muitas coisas para Deus, você pode ajudar muitas pessoas, mas se você não fizer movido pelo amor, Deus diz, não conta. Não ajunta tesouro no céu se você não fizer por amor. Diz, o que vale é o amor. Olha a expansão, o alcance desse amor. Amar a si mesmo, amar a Deus e amar ao próximo. Agora vamos ver a profundidade desse amor. Anote aí a profundidade desse amor. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que esse amor envolve obedecer a Deus. Você diz que ama a Deus, então obedeça a Deus. É como aquelas pessoas que dizem que ama pai e mãe, mas só vivem desobedecendo. Isso não é amor. João 14, 21, 23, o 21 e o 23 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o homem que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. São palavras de Jesus. E eu também o amarei e me revelarei a ele. O versículo 23, respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos nele e faremos morada nele. Quais os mandamentos de Deus que você não obedece? Você conhece alguns mandamentos da Bíblia, alguns ensinos de Jesus Cristo? Será que você coloca em prática todos? Jesus disse, se você não colocar em prática, você não está me amando. Você está como um filho desobediente. Então, esse amor envolve você colocar em prática os ensinos da Bíblia, as Escrituras. Mas esse amor, ele tem uma profundidade muito maior ainda. É um amor incondicional. Eu amo ser. Não tem isso no amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos pecadores. A Bíblia não diz, Deus vai amar você se você confessar seus pecados. Não. Diz, eu amo você. Você pode estar longe de mim, você está vivendo em pecado, mas eu amo você. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20, diz o seguinte. 1 João capítulo
4, versículo 19. Eu acho que eu fiz uma confusão aí nos slides. Fui eu, tá, Gabi? Diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você tem que amar seu irmão independente, ele não me ama, mas você tem que amar. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Esse amor é um amor sacrificial. Gente, amar envolve sacrifício, não é isso? Amar envolve sacrifício, sim. Os pais fazem sacrifícios pelos filhos. Os filhos nascem, os pais abrem mão de muitas coisas, os filhos crescem, os pais abrem mão de muitas coisas. Percebe? Amar é isso. Filhos, quantas coisas seus pais se sacrificaram por vocês? Pais, vocês foram filhos. Quantas coisas seus pais se sacrificaram com vocês, vocês estão fazendo para os seus filhos. Filhos, vocês vão fazer isso para os seus filhos. Ou seja, o amor faz algo. 1 João 4,9, então, está ali, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. O que Deus fez? Porque nos amou, mandou Jesus morrer na cruz. Olha o sacrifício dele. Mandou o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho dele, o único que veio a esse mundo e foi gerado aqui. Foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é amor. Você diz que ama as pessoas, mas o que você é capaz de fazer por eles? Você faz algum sacrifício? Você diz que ama alguém, mas você não é capaz de dar nada, de sacrificar. Você só quer receber. Mas esse amor tem algo mais. Esse amor atrai. Esse amor não espanta. Esse amor não repele. Olha o que diz no versículo 14 de 1 João. 1 João, no amor não há medo. Medo espanta. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu digo sempre que uma característica para um casal estar na época de casar, é quando diz: eu não consigo viver mais sem você. Eu não consigo ficar longe de você. Quando eles não conseguem mais ficar longe, é porque estão prontos para casar. Porque o amor o quê? Atrai, quer ficar junto. Agora, se ficam juntos, mas, estou louco para ir para casa, não está pronto para casar ainda. Não é? Qualquer briguinha, não, eu vou para minha casa, vou refrescar a cabeça, você fica na sua, opa, não está pronto, porque o amor atrai, mesmo com os problemas. O amor lança fora o medo. Você não vai ter medo de Deus, você não vai ter medo de quem você ama. E a última coisa, anote aí. O amor traz visibilidade, ou seja, a visibilidade desse amor é visível. Não é um amor oculto. Eu quero ler o texto de 1 João 14, os versículos 14, 15 e 16. Diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. João diz: olha, o que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos ouviram. Ele começa 1 João dizendo isso. Nós vimos, ele é real. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deixa-me dizer, não existe esse negócio de amar alguém, mas ninguém pode saber. Não tem esse negócio aí? Olha, eu amo você, mas não conta para ninguém. Olha, se não pode contar para ninguém, tem coisa errada. Não está errado? Está errado. Se ninguém pode saber, está errado. Você não pode dizer que ama a Deus, mas ninguém pode saber. Eu sou um cristão, mas ninguém pode saber. Agente secreto não tem isso.
Aqui está dizendo que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Se você ama a Deus, se você ama a Jesus Cristo, se você ama o Espírito Santo, as pessoas precisam saber disso. Lá na escola ninguém precisa saber que eu sou cristão, então você não ama a Deus. Você precisa confessar publicamente Jesus Cristo, se você o ama. Isso é o amor. Esse é um amor profundo. Como é que vai o seu amor? Você tem esse amor realmente? Isso que é o fruto do Espírito Santo. A primeira coisa é ter esse amor proveniente de Deus. O amor em você, que vai levar você a amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Que as pessoas vão saber. Eu quero terminar voltando para 1 João 4, 21, que diz o seguinte: Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amar a Deus e amar seu irmão. Você ama a Deus? Você ama Jesus Cristo? Você obedece a Jesus Cristo? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora. Diante de tudo que eu falei, o que Deus falou para você? Você parou de ouvir a voz do pastor Carlos e passou a ouvir Deus, o Espírito Santo falando ao seu coração. Você tem obedecido a Deus? Existem mandamentos, ensino de Jesus que você não pratica? Então você não ama. Ele diz: quem me ama vai me obedecer. Você já confessou seus pecados a Deus e pediu perdão? Se você o ama, vai dizer: Senhor, eu pequei, eu ofendi ao próximo, eu ofendi ao Senhor, me perdoe. Ele disse: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele nos ama. Jesus morreu por isso, por amor. Mas você precisa confessar seus pecados. Você precisa dizer: Jesus Cristo, o Senhor morreu pelos meus pecados, me perdoe. Ele disse: se você fizer isso, eu vou perdoar você. O Espírito Santo vai entrar em sua vida, vai transformar, eu vou colocar esse amor em você, que vai aperfeiçoar em você e vai aperfeiçoar entre nós. As pessoas vão sentir isto. Isso é regeneração. Isso é amor vivendo. Ore ao Senhor. Fala: Jesus, eu quero que o Senhor coloque esse amor na minha vida. Está difícil amar, me ajude. Confesse seus pecados, peça perdão a Deus, fala: Deus, o Senhor me ama e eu não tenho correspondido esse amor, eu quero que o Senhor me ajude, eu preciso da tua ajuda, eu preciso amar o próximo, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso fazer com que o ambiente onde eu estou vivendo seja melhor, eu preciso da tua ajuda. Ore ao Senhor, peça isso. Se alguém fez essa oração, gostaria de orar por essa pessoa. Levante o braço, só levantar o braço para que eu possa identificar. Deus abençoe, pode abaixar, Deus abençoe, mais alguém, Deus abençoe meu irmão. Orar para que Deus ajude você, mais alguém, Deus abençoe meu irmão. Você está dizendo: Deus, eu preciso da tua ajuda. Sem o Senhor eu não consigo me tornar uma pessoa melhor. Sem o Senhor eu não consigo fazer com que o ambiente ao meu redor seja melhor. Senhor, sem o Senhor eu não consigo me tornar um ser humano melhor. Eu preciso desse amor, me ajude. Ó Jesus, pessoas levantaram a mão, o Senhor ouviu, o Senhor conhece a oração de cada um aqui, o Senhor ouviu, estão pedindo a ajuda do Senhor. Eu peço agora que teu Espírito Santo ajude, Senhor. Haja regeneração, que o amor entre em suas vidas. Ó Deus Pai, que o amor entre na vida deles e sejam transformados e consigam amar como o Senhor ama, amor sacrificial, amor, Senhor, incondicional, e que esse amor transforme sua vida e os ambientes, os relacionamentos que eles vivem, Senhor. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.